Olá, meu nome é Alan Corrêa Timbó, eu sou aluno de Física da UFRJ e bolsista de Iniciação Científica do CBPF. E hoje vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo na instituição de anisotropia magnética em sistemas curvos. A estrutura da apresentação será dividida em 4 tópicos: introdução, técnicas experimentais, resultados e conclusões e perspectivas. E bom, falando um pouquinho da motivação do trabalho, é basicamente estudar materiais em escala nanométrica, pois esses materiais apresentam variações nas suas propriedades, as quais possuem diversas aplicações. Uma dessas aplicações é a utilização de partículas na biomedicina, a qual é a maior motivação do grupo. Porém, a fim de estudar novas partículas para essa e outras aplicações, nós buscamos sistemas ainda pouco estudados na literatura, que são sistemas curvos. No nosso caso, nós buscamos estudar a fabricação das nanocalotas magnéticas através de uma técnica de deposição em cima de nanosferinhas de látex, de filmes multicamadas, onde a camada central são de filmes de substâncias magnéticas, no caso, cobalto. Porém, essas nanocalotas magnéticas, por terem escalas muito reduzidas, elas acabam possuindo propriedades semelhantes às dos filmes finos magnéticos. E como forma de otimização do nosso trabalho, nós inicialmente buscamos o estudo desses filmes finos para posteriormente partirmos para as nanocalotas. Então, antes de entrar na fabricação, vamos comentar um pouquinho sobre a conceituação básica por trás de toda essa teoria do micromagnetismo, a qual é descrita pela energia livre magnética. Essa energia ela é composta por vários termos, dos quais alguns estão aqui na tela, que competem entre si por uma minimização de suas energias. O nosso foco do trabalho aqui será esses 3 termos iniciais: a energia de troca, energia magnetostática e a anisotropia de superfície. Então, falando um pouquinho da energia de troca, ela é uma interação de curto alcance responsável pelo ordenamento magnético. Ela tem origem ali na interação dos spins atômicos com seus vizinhos. E no caso do ferromagnetismo, aqui o foco do nosso trabalho, ela será minimizada conforme os momentos magnéticos dos átomos, dos materiais, serem alinhados numa mesma orientação. Isso acontecerá com a aplicação de um campo magnético externo nesse ferro magnético, e o estudo dessa magnetização, ou seja, todo esse momento magnético do material pelo volume do mesmo, através do campo magnético externo, é o que nós chamamos de curva de magnetização, ou curva de esterese de um material. Aqui nós temos um exemplo de uma curva de magnetização de um ferro-magneto. Nós começamos aqui um campo sendo aplicado em um dado material e observamos a magnetização dele reagindo a esse campo. Então, a magnetização ela vai sendo orientada na direção do campo até o momento que os dois estão completamente alinhados, um ponto onde nós chamamos de saturação. Depois desse campo é aplicado com igual intensidade e direção em sentido contrário, e essa magnetização tende a rotacionar no outro sentido até que é novamente saturada, e assim o processo se repete, onde se forma a curva. Já no caso da energia magnetostática, ela possui origem na interação dipolar de longo alcance e evita a formação de polos de superfície descompensados. Esses polos têm origem diretamente nos dipolos magnéticos do material e são descompensados justamente nas extremidades desses materiais, conforme a aplicação de um campo externo. Essa energia magnetostática ela será minimizada no caso de haverem menos polos descompensados na superfície, como representado na figura B, do que no caso onde houverem mais polos, no caso da figura A. Esses polos eles possuem um campo magnético, campo desmagnetizante contrário ao campo magnético externo. Já na energia de anisotropia, ela determina os eixos de fácil magnetização e possui origem na interação spin-órbita. Ela é regida por essa equação, onde tem esse termo de anisotropia, o Kef, e esse ângulo que é determinado através do eixo de fácil magnetização e o eixo de magnetização do material.
Aqui nós temos um exemplo de dois campos, um aplicado no plano do material e outro perpendicular, nesse filme multicamada, e aqui a gente vê que um desses campos satura em um campo externo menor do que o outro, já mostrando aí o eixo de fácil magnetização desse material. Uma forma de simplificar um pouco melhor essas duas energias, né, essas duas minimizações, é através dessa figura onde nós temos os nossos filmes de platina e cobalto depositados a diferentes espessuras do cobalto. Então a gente vê que o cobalto acima de uma determinada espessura, é um filme mais espesso dele, né, ele vai ter a sua magnetização tendendo ao plano do material, por conta exatamente da energia de magnetostática ser minimizada nessa direção, né? Aqui a gente vai ter polos descompensados nas laterais, quando ele for mais espesso, e a energia de anisotropia é corrigida por aquele Kef seno ao quadrado de θ, e o Kef é justamente composto por essas duas contribuições aqui, a contribuição de interface Ks e a contribuição volumétrica Kv, além desse T representando a espessura. Então, no caso da espessura ela ser acima de uma espessura crítica, né, esse termo aqui ele vai diminuir e o nosso termo Kv vai ser sobressalente. Então, a energia de anisotropia ela vai tender ao plano e no caso, em alguns casos, na verdade, quando a espessura for abaixo da espessura crítica, né, esse termo vai sair sobressalente, o termo da energia da anisotropia de interface, e nós teremos uma magnetização, uma anisotropia perpendicular à nossa superfície. Bom, isso para o caso dos filmes finos, né? Agora aqui no caso das nossas calotas, a situação vai ser um pouco mais complexa, porque como a deposição é feita aqui de cima para baixo, né, perpendicular à base aqui da nossa calota, ela vai depositar mais material no seu polo e menos material aqui no seu equador, porque vai vir tangente ao mesmo. Então, de acordo com diferentes regiões que nós observarmos da nossa calota, nós teremos diferentes propriedades magnéticas acontecendo. Então, torna o sistema um pouco mais complexo do que no caso dos filmes finos. Então, o nosso objetivo aqui, agora que temos uma base um pouco mais profunda, né, é estudar multicamadas magnéticas de cobalto-platina para diferentes espessuras de cobalto, em filmes finos e nanocalotas. A partir disso, a gente pretende verificar a variação do gradiente de anisotropia das nanocalotas conforme as mudanças do gradiente de espessura das mesmas. Então, como técnica experimental, nós fizemos a deposição desses filmes finos das nanocalotas através da técnica de magnetosputtering, né, utilizando esse magnetosputtering do CBPF, depositando tanto os filmes finos multicamadas como as nanocalotas através de litografia coloidal. Essas técnicas são boas opções por serem reprodutíveis, fáceis e bem estabelecidas. Já no caso das fabricações das nanocápsulas, nós primeiro preparamos um substrato de silício, no qual foram depositadas nanosferas de látex em meio líquido. Elas foram auto-organizadas e separadas desse meio líquido pela técnica do spin coater, essa que está rodando no vídeo, e depois, já auto-organizadas, foram levadas para o sputtering para serem depositados os filmes. Foram separadas umas das outras por uma sonicação e dissoluídas das nanosferas, onde nós arrumamos esse resultado final. Já a sua caracterização magnética foi feita via SMS, né, a magnetometria via Vibration Sample Magnetometer, onde a nossa amostra foi posta vibrando, atravessando um campo uniforme magnético externo. Esses foram os nossos resultados. Nós fizemos deposições de filmes finos de multicamadas de platina e cobalto nessa ordem, né, onde houve a variação da espessura do cobalto de 0,2 nanômetros até 5 nanômetros. E no caso das nanosferas, das nanocalotinhas, nós depositamos em nanosferas de 500 nanômetros de diâmetro. Bom, aqui tem o resultado da caracterização magnética das mesmas, né? Nós
passamos um campo lá no VSM planar a esses nanofilmes e perpendicular aos mesmos. Então aqui tem as curvas diferentes, respectivas. Algumas das espessuras não aparecem aqui, pois não foram obtidos sinais das mesmas durante o processo de caracterização. E como é possível observar, no caso planar, né, a gente tem algumas espessuras saturando a campos menores do que no caso perpendicular, já por serem os eixos de fácil magnetização. Como conclusão do nosso trabalho e perspectivas, a gente pretende finalizar esse trabalho com os filmes finos, fazendo novas deposições com novas espessuras e repetindo alguns processos para analisar se os mesmos resultados serão obtidos e também terminando o estudo com as nanocalotes. Pretendemos futuramente fazer algumas simulações magnéticas e também estudar os casos do antiferro magnético sintético. Aqui estão algumas das nossas referências. E eu gostaria de agradecer aos meus orientadores, ao CBPF e ao CNPq. Obrigado.